Bom dia, um feliz dia. Hoje, terça-feira, 4 de outubro. O título da lição que nós vamos estudar hoje é Vocês não morrerão. Bom, lá em Gênesis 3, verso 4, a serpente disse para a mulher: É certo que não morrerás. Esse tema é um tema bastante polêmico e essa mentira aí foi manifestada aí pelo inimigo e vem a caracterizar que nós somos imortais, que existe a imortalidade da alma. E aí muitas religiões e filosofias antigas vêm adotando isso. Nós vemos lá no Egito, né, no Egito Antigo, que ele motivou as práticas, né, da mumificação e a arquitetura funerária, como se vê, por exemplo, nas pirâmides, olhando para essa imortalidade da alma. Também essa teoria se tornou um dos principais pilares aí da filosofia grega. Nós vemos aí, por exemplo, na República de Platão, Sócrates perguntou a Glauco: ainda não percebeste que nossa alma é imortal e que nunca pode perecer? Em Fédon, de Platão, Sócrates argumentou um tom semelhante, dizendo que a alma é imortal e imperecível, e nossas almas realmente existirão nos Hades. Esses conceitos aí filosóficos moldaram grande parte da cultura oriental e até mesmo o cristianismo pós-apostólico. Contudo, se originam muito antes, já lá no Jardim do Éden, com o próprio Satanás. Então nós vemos lá que essa situação que aconteceu lá no Jardim do Éden trouxe aí à tona a imortalidade da alma, como nós lemos aí em Gênesis 3, capítulo 3, verso 4. O que a gente precisa saber? Que Satanás está querendo colocar a voz dele, a palavra dele, acima da palavra de Deus. Então nós temos que saber que não existe vida após a morte. Todos nós vamos morrer. E como diz na palavra de Deus, e aí você também pode pesquisar, e são vários textos que vêm falando sobre essa imortalidade, que não existe vida após a morte, você pode consultar os seguintes textos: Salmo 115, verso 17, João 5, 28 e 29, Salmo 146, verso 4, Mateus 10, 28, 1 Coríntios 15, 51 e 58. Isso aí é para você utilizar esses textos para combater essa mentira de Satanás, que isso é uma coisa satânica da imortalidade da alma. Esses trechos vão te mostrar e vão te ensinar o real estado dos mortos. Eles não louvam ao Senhor. Você vai ver exatamente nesses textos isso. Então isso é um engano do Satanás, isso é uma coisa satânica. Hoje, livros, filmes, programas de TV continuam a promover essa ideia de que quando morremos simplesmente passamos para o outro lado, em estado de consciência. Isso é mentira. Quando, lamentavelmente, essa é um erro também seja proclamado em muitos púlpitos cristãos, esse mesmo erro. Ou seja, muitos púlpitos cristãos estão colocando uma imortalidade da alma. Até a ciência se envolveu. Há uma fundação lá nos Estados Unidos que tenta criar uma teologia que nos permitirá entrar em contato com mortos, os quais creem os cientistas que estão vivos. Existindo aí um grupo chamado PPMS, Pessoas Pós-Materiais. Tendo em vista a prevalência desse erro, não é de se surpreender que esse engano irá desempenhar um papel crucial nos eventos finais da história da humanidade. Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, não existe vida após a morte. Não existe imortalidade da alma. Isso é um engano satânico criado lá no Éden.
Então o que você tem que pensar é o seguinte: vou acreditar no que a palavra de Deus disse ou vou acreditar em Satanás, o inimigo, que é colocar isso na nossa cabeça? É difícil, né, quando a gente tem um ente querido que veio a falecer. Eu mesmo já perdi a minha mãe, e a gente, quando vai falar alguém com isso, a pessoa está num lugar melhor, está no céu, está lá com o Criador. Isso é mentira. Lá em Eclesiastes, capítulo 12, verso 7, diz que o pó volta à terra, como era, e o espírito volta a Deus. Quando Deus formou o homem, o que ele fez? Ele pegou o barro, o pó, fez o formato do homem e deu o fôlego de vida para ele, para que ele pudesse ter vida. E aí ele se tornou uma alma vivente. Não é isso que diz a palavra de Deus lá em Gênesis? E a partir do momento que você morre, o fôlego de vida volta para Deus. E a matéria vira pó de novo. É isso que acontece. Haverá um grande dia, quando Jesus voltar, que aqueles que morreram em Cristo Jesus, como vem dizendo lá em 1 Coríntios 15, 51 a 58, aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar. Deus vai dar o fôlego de vida de novo para eles, vão ressuscitar para uma vida com o Criador. Então, meu irmão, devemos confiar não nos nossos sentidos, mas devemos confiar na palavra de Deus, é o que ela diz. O nosso conforto está em vivermos uma vida consagradas a Deus, para que naquele grande dia, quando Jesus voltar, nós possamos acordar, que muitos estão dormindo no Senhor, acordar para a vitória em Cristo Jesus, para uma nova vida melhor. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, te dê um ótimo dia de terça-feira e que você coloque na sua cabeça, e eu também, cada um de nós, que Deus está no controle de todas as coisas e que devemos acreditar simplesmente na palavra de Deus, porque ela diz a verdade. Que Deus abençoe você, tenha um ótimo dia e meu desejo de oração. Amém.